Fala, meus queridos, professor Eduardo Toledo aqui, seja bem-vindo ao curso de Instalações Hidrossanitárias. Na aula de hoje, aula 9, na sua segunda parte, vamos continuar o assunto água quente. Na primeira parte da aula 9, pessoal, abordamos as principais terminologias presentes na NBR 7198 de 93, que se refere à instalação e execução predial de água quente. Ok? Agora vamos falar um pouquinho das modalidades de fornecimento dessa água quente. Primeiro, pessoal, é importante destacar que o fornecimento de água quente não é igual ao fornecimento de água fria. Eu não tenho um sistema de fornecimento público para água quente, né? Então, por conta disso, essa água tem que ser produzida no interior da edificação, ou dentro da edificação, né? E aí, de modo geral, esse fornecimento é feito de modos distintos. São três principais modos, né? Então, de forma individualizada, por meio de uma central privada, né? Ou então uma central coletiva. Vamos tratar cada um desses tipos. Então, vamos começar, pessoal, pelo sistema individual, também conhecido como sistema local, né? E aí, cabe uma pequena explicação aqui. Nós vamos tratar da geração, da reservação e, eventualmente, vamos abordar também o motivo de escolha de um sistema ou outro, né? Vale destacar, pessoal, que a reservação, é o processo de transferência de calor. Até anotar aqui, ó. Só para lembrar, pessoal, o calor é uma energia térmica radiante em movimento, que flui da fonte de maior temperatura para o de menor temperatura até o equilíbrio térmico, tá bom? Transferência de calor a partir de uma fonte de energia, para obtenção de água à temperatura desejada, né? Vou colocar aqui, ó, água quente. Então, eu pego água à temperatura ambiente ou água fria, forneço calor para esse fluido, aí ele vai aumentando a temperatura até chegar na temperatura que eu desejo, que é desejado pelo usuário, tá bom? E reservação é armazenamento, Para esse sistema individual, pessoal, essa água quente ela é produzida por um único aparelho, sem a necessidade de uma rede, De modo geral, os energéticos, ou seja, os meios pelos quais ocorrem o aquecimento de água, são basicamente sistema a gás e energia elétrica, E a alimentação de água fria, tanto no sistema de aquecimento a gás, quanto no sistema de eletricidade, não necessitamos de uma coluna individual para realizar a distribuição dessa água, uma vez que essa água vai ser aquecida no momento da utilização, ok? Por aparelhos com dispositivos resistivos, se for sistema elétrico, e por um sistema a gás, se for sistema de aquecimento a gás, no momento da utilização, tá bom? Aqui, olha, à esquerda eu tenho um sistema de aquecimento instantâneo, ou de passagem, elétrico, que é o chuveiro elétrico, Como podemos observar aqui, eu tenho entrada, de água fria. Entre a água fria, vou até colocar de outra cor. Azul. Entre a água fria, pela redistribuição, geralmente vem do reservatório. E aí eu tenho contato com o dispositivo resistivo, a resistência elétrica. Essa resistência aquece a água e aí eu já tenho aqui, ó, pessoal, a saída de água quente. É o aquecedor instantâneo, o aquecedor de passagem, Lembrando que nesse caso o aquecimento ocorre no momento da utilização, tá bom? E aqui do lado direito, nós temos um aquecedor instantâneo, só que também é a gás, ok?
aquecimento a gás, tá? Nesse sistema de aquecimento a gás, né, eu tenho a entrada aqui, ó, onde o gás vem da redistribuição, né? Eu tenho uma espécie de chama de fogão, né, e uma serpentina, né? Essa chama aquece a serpentina, ok? E aí o contato da água que começa fria, né, à medida que ela vai passando pelo local onde tem aquecimento, ela vai esquentando e aí eu tenho água quente para ser distribuída nos aparelhos, né, que eu vou utilizar. Aqui, olha, as imagens destacadas. Aqui nós temos um sistema individual elétrico, né, justamente para aquecimento dessa torneira elétrica, né, basicamente da torneira elétrica. Ok? Perceba que a água entra aqui fria, né? Ela é aquecida pelo sistema e sai água quente aqui, tá bom? E aqui eu tenho a torneira que também vai realizar a mistura da água quente com água fria e assim por diante. Ok? Aqui é o mesmo caso, né? Para a torneira aqui também, tá? Um outro modelo de torneira, mas é para a torneira também. O sistema individual elétrico, né? É só foto real, tá bom? Aqui a gente pode ver, pessoal, conexão elétrica, né? Esse aqui é um conector de porcelana, né? Tratamos disso no curso de instalações elétricas. Essas tomadas aqui, pessoal, que eu vou posicionar e ligar equipamentos de aquecimento de água de forma instantânea, são tomadas de uso específico, tá bom? Conector de porcelana. Beleza. Bom, aqui eu tenho água fria que entra e depois eu tenho água quente saindo, assim como nos outros exemplos destacados. Aqui, pessoal, eu tenho um sistema individual também, né? Só que aqui, caracterização do sistema a gás. Mesmo jeito que eu mostrei na primeira imagem, né? Entra o gás aqui, eu tenho uma espécie de chama, né? E a água que é fria vai passando por esse sistema aqui de serpentina, né? Geralmente feito de cobre, tá? E aí a água vai esquentando e eu mando para a redistribuição. Eu consigo ajustar, aqui nós temos aquecedores a gás, pessoal, mecânicos, e também temos aquecedores a gás eletrônicos, onde eu consigo até ajustar a temperatura que eu quero, antes, por exemplo, de tomar um banho, né? Em instalações prediais, que eu tenho esse sistema de aquecimento aqui a gás, pessoal, né, geralmente ele fica ali na área de serviço, né? Próximo ao tanque de lavar roupa, ok? Porque eu tenho que ter proximidade com a janela para exaustão, tá? Falamos do sistema individual, né? Onde eu tenho aquecimento para um único aparelho, de modo geral, né? Geralmente é bom aquecimento por sistema de passagem, né? Agora vamos falar da central privativa, ok? Nesse tipo de sistema, a água quente é produzida para todos os aparelhos da unidade consumidora, da edificação, né? Para este caso, a distribuição é feita por um sistema que conduz água, né? E aí, pessoal, eu tenho que ter um sistema separado para conduzir a água, né, quente que sai desses aparelhos, ok? Aqui nós temos um exemplo, pessoal. Aqui é o sistema de distribuição central privativo, né? Ok? E nesse caso aqui, perceba que esse sistema aqui, ele é utilizado para aquecer todos os aparelhos desse banheiro aqui, né? Poderiam ser mais aparelhos, ok? Não apenas o banheiro da edificação como um todo. Mas podemos citar aqui o lavatório, né? Aqui a ducha higiênica, né? E também o chuveiro, ok? Chuveiro. A central coletivo. Nesse sistema, se produz água quente para abastecer todas as unidades consumidoras da edificação, né?
E por conta disso, pessoal, para abastecer todas as unidades consumidoras da edificação, o sistema de reservação ele está praticamente implícito, uma vez que eu preciso reservar um volume maior de água para atender toda a edificação, né? Geralmente, nesse tipo de sistema, os aparelhos de aquecimento, né, ficam no térreo ou no subsolo, né, para facilidade de manutenção e abastecimento do combustível, se ele for a gás ou outro tipo, né. Ele é mais indicado em sistemas onde eu não preciso ter um rateio da conta, né? Muito comum em hotéis, motéis, né? Hospitais, clubes, indústrias, né? Locais que eu não preciso ratear a conta, né? Como se fosse uma edificação multifamiliar, que eu preciso ratear a conta para cada unidade consumidora. Aí é mais complicado. Aqui, pessoal, eu tenho a distribuição que nós chamamos de ascendente, descendente e também a distribuição mista, os três tipos, né? Vou mostrar imagens de cada um dos tipos de distribuição aqui, ó. Aqui nós temos a distribuição ascendente. Nesse caso, pessoal, vocês podem observar que eu tenho um barrilete na parte inferior justamente do meu sistema de distribuição, né? E esse barrilete inferior permite que eu faça a distribuição de baixo para cima, né? Nesse caso, a distribuição, ó, é feita de baixo para cima. Por isso que nós chamamos de distribuição ascendente, tá bom? De baixo para cima. E aí, para o outro caso, nós temos a distribuição descendente, né? E aí, as colunas são alimentadas por um barrilete e esse barrilete ele está posicionado na parte superior, né? Um barrilete na parte superior. Então, aqui nós temos uma distribuição de cima, né, para baixo, ok? Que nós chamamos de descendente. Beleza? Perceba que a configuração é semelhante à do anterior, só que a distribuição é feita de cima para baixo. E aí, pessoal, na distribuição que a gente chama de distribuição mista, né? Em algumas colunas, em alguns trechos, eu vou ter distribuição de baixo para cima. Em outros trechos, eu vou ter a distribuição, uns trechos eu vou ter distribuição ascendente. Em outros trechos, eu vou ter a distribuição descendente, né? O que configura justamente essa mistura dos dois tipos de distribuição. Nós chamamos de distribuição mista. Bem, então nós vamos encerrando a segunda parte da aula de número 9, né? Lembrando que o objetivo da aula de número 9 é abordar as principais terminologias descritas na NBR, né? Na NBR 7198, né? Que trata do projeto de instalações de água quente, ok? E também destacar os principais sistemas de distribuição de água quente. Nós vimos que é o individual, o central privado, né? E a central coletiva também. Tranquilo? Deixo com vocês o meu abraço, até a próxima.